Fala aí, Playboyzada, eu sou o Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina e eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez porque eu já gravei a primeira, ficou bonito, porém o áudio não ficou bom no gravador externo, ia ficar uma porcaria para você ouvir. E aí eu vou tentar repassar aqui todas as ideias que eu tive quando eu estava começando a conversa de um vídeo desses que eu gosto de trazer aqui para vocês. Quando surge uma ideia diferente, algo que me faz refletir, eu gosto de partilhar com vocês porque sempre dá muito comentário e sempre dá uma conversa muito boa de interação aqui no canal. O que vocês não sabem é que no início desse mês, a convite do Rafa Pinheiro, que é o autor da HQ O Salto, HQ nacional muito boa por sinal, e que está fazendo uma pós-graduação lá na UFRJ, ele é daqui do Rio também. Ele me convidou para participar de uma mesa na SIC, na Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. Isso foi dia 8 de maio. Foi muito legal, eu participei dessa mesa junto com a Vlange Kendé. Ela também tem um canal aqui no YouTube, o Fixomos. É bem legal para a galera que gosta de literatura. O Rafa Pinheiro, além de ser autor do quadrinho, ele também tem um canal aqui, o canal do Rafa Pinheiro. Você pode procurar, que ele fala muito sobre produção de quadrinhos, ele disseca alguns quadrinhos que ele acha interessantes na linguagem de arte sequencial. Então tem muito conteúdo bom aí, caso você queira ver desses dois. E qual era a ideia? A gente foi abrir, nós fomos a primeira mesa da Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ desse ano, se eu não me engano, foi a terceira edição. Eu já tinha ido em um há 2 anos atrás, porque teve uma mesa onde a Cris Petter participou e eu fui lá assistir. Eu já conheci o evento. E nós fomos convidados para falar sobre mercado editorial, sobre divulgação na internet, sobre como a internet pode ajudar os quadrinhos independentes do Brasil. A gente acabou falando de um monte de coisas, de colecionismo, das promoções que vão surgindo aí. E, cara, no meio disso tudo, surgiu uma pergunta que me permitiu puxar algo que eu já vinha refletindo há muito tempo, que é o quê? Será que nós, colecionadores de quadrinhos, eu não estou falando de leitores, eu estou falando de fato de colecionadores de quadrinhos, não somos pessoas fora do nosso tempo? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu, quando comecei a colecionar, vamos lá, eu lembro bem, eu voltei a colecionar na metade de 2014, assim. Foi quando eu comprei essa estante aqui, né, para começar a organizar as coisas, porque eu sabia que eu ia comprar mais coisas. Eu comecei com aquela coleção preta da Salvat, um monte de mensais, e aí eu precisava de espaço para organizar isso. Hoje eu já tenho essa estante, tenho essa outra aqui, e tenho mais um monte de coisa que fica espalhada pela casa, que fica em outros lugares. Tem quadrinhos aqui do lado que vocês não estão vendo, essa é a magia das câmeras, né? E aí, o que acontece é que, inclusive, eu vou mandar um abraço aqui pro Powell, do Distopia Cast, porque ele fez uma postagem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, falando que chega aquele momento do desespero do colecionador, quando acabou o espaço. E aí, o que a gente faz? Nosso problema é que a gente gosta muito de comprar essas coisas que vão sendo lançadas, de ter o quadrinho físico na mão, de sentir o cheiro do papel, né? De ter essa interação com o material em si. Porém, eu acho, e a ideia desse vídeo é tentar discutir isso, saber o que você pensa, que a gente está entrando num novo tempo. Porque a gente está na era do Kindle, está na era dos celulares, está na era das coisas na internet, do espaço em E3, né? As coisas existem digitalmente, mas não tem um correspondente real. Muita coisa hoje em dia já é assim, apenas existem na nuvem. E aí, eu acredito que a molecada que está nascendo hoje, ela não tem muito essa sensação que a gente tem, ou esse nosso saudosismo, essa prática de querer ter as coisas físicas, né? Aquilo que existe de maneira única na sua mão, tipo um quadrinho. O que eu quero dizer com existência de maneira única? Porque se eu tenho um leitor de quadrinhos, de livros, de qualquer outra coisa, uma tela digital, eu posso ter muito material em formato digital naquela mesma mídia, naquela mesma interface ali. Enquanto os impressos, cada um é individual, é único. E aí, né, eu não sei bem, eu prefiro muito mais o quadrinho impresso. Eu gosto dessa interação, eu gosto de ver como que fica a tinta impressa na folha, eu gosto de carregar ele na mochila e ler. Não que o digital a gente não possa fazer isso, talvez possa fazer até melhor, né, porque num único dispositivo eu posso carregar um monte de coisas. Se tiver acesso à internet, eu tenho, na verdade, opções ilimitadas. E aí a gente fica com esse problema de que a gente compra tudo, talvez saia mais caro por causa da existência física, entendeu? É muito provável que isso esteja acontecendo.
E aí a gente ainda tem o problema do espaço. Num mundo onde até os apartamentos estão ficando cada vez menores, não tem mais espaço para ter uma biblioteca. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha meio que esse sonho, né? Porque aqui em casa, eu sempre fui motivado à leitura. Tinha alguns livros, vários não me chamavam muita atenção. Às vezes eu folheava e procurava se tinha alguma coisa, mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar para ler. Eu gostava de ler os livros extra classe, né? Mesmo que fosse obrigação da escola, eu conseguia me deleitar com aquelas leituras ali. E aí, com a oportunidade do meu próprio dinheiro me permitir ter uma biblioteca, mesmo que de quadrinhos, é algo que eu prezo muito, que eu dou muito valor. Eu quero que meus filhos tenham contato com isso, que eles possam chegar assim e olhar na estante e falar, não, eu quero ler isso, e pegar e poder deitar no chão e abrir o quadrinho e ver, ou levar para a sala, para o sofá ou para a cama e poder estar vendo isso. Isso é muito legal. Porém, eu não sei nem se eles vão querer fazer isso ou se vai ser muito legal por ser diferente do que todo mundo vai estar fazendo, né? Que é lendo as coisas num celular, é lendo as coisas numa tela de computador, é lendo as coisas num e-reader. Porém, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que as coisas estão indo na direção de que tudo exista muito mais digitalmente e cada vez seja mais difícil ou mais caro ter acesso para as coisas verdadeiras, né? Para as coisas em formato físico, em formato que a gente pode pegar e não pegar num dispositivo de interface que permita que a gente esteja tendo contato com aquele determinado conteúdo. Isso eu venho pensando desde a época do meu primeiro mestrado, que eu acabei não terminando, mas foi um mestrado em engenharia nuclear lá na UFRJ, e a gente estudava sobre usinas nucleares, sobre radiação, sobre física médica também. E aí, em física médica, uma das discussões era que até o raio-x, né? A gente está acostumado com aquele raio-x de chapa. Você deve entender o que eu estou falando. O público desse canal é uma galera acima de 18 anos, majoritariamente. Então aquela chapa preta que a galera queria usar até para ver eclipse solar, né? Que não é indicado. Mas um serviço de radiologia, ele tinha, dependendo do serviço, um lugar onde ele armazenava. Ele tinha um banco de chapas, né? Do que ele tinha feito para os pacientes ali para ter um acompanhamento. Essa é a verdade. E aí, com o passar dos anos, cada vez era necessário mais espaço físico, porque era um arquivo real, físico. E aí, quando isso foi mudado para radiografia, né, digital, passou a necessitar de quase espaço nenhum, porque tudo pode ser gravado em HD, pode ser gravado em pendrives. A mesma informação no espaço físico muito menor. A mesma coisa vale para livros, a mesma coisa vale para quadrinhos. Porém, o Rafa ele puxou lá um contraponto disso. Ele disse que já existem estudos que mostram que digitalmente, ou algo que só exista em formato digital, apesar de ser muito acessível, ser possível de difundir com muita facilidade, talvez ser até mais barato, também se perde com muita facilidade. Enquanto que um documento impresso, seja qualquer que for ele, seja um livro, seja um quadrinho, seja qualquer tipo de obra, se ele for bem guardado, né, e ainda mais, se ele for produzido em grande quantidade, vai ser difícil que ele suma de uma vez. Vai ser difícil tacar fogo em tudo, né? Ele até brincou com a situação. Já pensou? Não quero que o quadrinho que eu fiz ele só exista digitalmente, um pulso eletromagnético, uma invasão alienígena, destrua tudo e aí a gente perca isso. Não, eu quero ter ele na mão, eu quero ter ele impresso, eu quero poder guardar, eu quero poder daqui a anos pegar ele mesmo amarelado e tá lá, ele ainda existe, ele não vai se perder, porque ele existe de fato e não apenas como zeros e uns, né? Linguagem binária de computador. Isso tudo é muito doido e a gente continua investindo e aumentando nossas coleções e precisando cada vez de mais espaço. Eu quero saber a tua opinião. O que você prefere? Se você tem alguma resistência aos arquivos digitais ou formato digital de quadrinhos, meus alunos leem muito quadrinho digital, o scan tá aí, né? Tem muita gente que prefere scan e prefere não gastar grana. Tem várias controvérsias, inclusive, associadas, mas aqui a gente vai conversar a respeito disso, né? Você acha que os quadrinhos e os livros, as outras mídias desse tipo, elas caminham para existir apenas digitalmente? As próximas gerações, será que elas vão enxergar essas coisas desse jeito? Ou você acha que o papel sempre vai existir e a gente vai continuar valorizando muito e quem de fato gosta vai continuar comprando e não tem como fugir do material impresso? Eu quero muito saber a sua opinião, porque isso é a parte mais legal de eu produzir para esse canal. Obrigado por assistir, é sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.